tudo bem com você? Seja bem-vindo! O pão integral, ele é motivo de diversas dúvidas. Ele já esteve envolvido em diversas polêmicas, né? Seja por conta da quantidade de carboidratos, da presença do glúten, de como combinar, será que realmente eu posso consumir o pão? Então vamos falar um pouquinho mais sobre ele e tirar realmente todas as suas dúvidas? Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Não deixe de fazer isso, tenho certeza que você vai gostar muito. Aproveita também e já aperta no sininho para você não perder nenhuma novidade. As principais dúvidas que eu recebo sobre o pão integral é se ele realmente pode ser acrescentado numa dieta voltada para o emagrecimento, principalmente. Como que eu posso combinar o pão integral? Será que ele não vai atrapalhar no meu resultado? E outra, será que todos os pães integrais que a gente encontra no mercado, eles são iguais? Hoje em dia, realmente é muito difícil a gente encontrar alguém que faça o seu próprio pão em casa. A gente não tem muito tempo, né, para fazer um pão, né, todo aquele processo de sovar, de deixar fermentando. Então a gente acaba indo numa coisa que é um pouquinho mais prática, que é realmente comprar pronto no mercado. E por conta disso, ele acaba sendo considerado um produto industrializado. E quando a gente vai escolher então um pão integral, uma das coisas que a gente acaba olhando bastante é aquela coloração, que geralmente os pães integrais ele tem uma coloração um pouquinho mais marrom, né, que lembra aqueles cereais. A gente procura ali por alguma coisa que tem uma castanha, um cereal mais aparente. A gente precisa ficar realmente atento nisso. Por quê? Nem todo pão integral que tem essa coloração, ele vai ser realmente integral. Então a minha principal dica para você é de olhar sempre no rótulo. Então sempre dá uma olhadinha ali na lista de ingredientes, na tabela nutricional. E agora a gente também tem disponível no rótulo a quantidade de ingredientes integrais que esse pão realmente tem. Essa informação ela vai estar ali em percentual, ficando muito mais fácil para você enxergar se realmente aquele pão que você está escolhendo ele é integral. Então vamos lá, o que eu preciso observar realmente no rótulo? Vamos começar falando um pouquinho mais sobre a lista de ingredientes. Lembrando que o primeiro ingrediente que aparece nessa lista é o que vai estar em maior quantidade no produto. E é por isso que é muito importante que no seu pão integral, o primeiro ingrediente seja realmente uma farinha integral. E é legal que você evite aqueles pães que como primeiros ingredientes apareça ali a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que nada mais é do que a farinha branca, e até mesmo aqueles pães que têm açúcar ou melado de cana na sua composição como um dos primeiros ingredientes. Lembra que eu te falei que nem todo pão que tem essa coloração mais escura, ele é integral? Então, algumas marcas utilizam do açúcar mascavo ou até mesmo do melado de cana para dar essa coloração um pouquinho mais escura para o pão. Então, fique atento ali na tua lista de ingredientes para saber se eles não são um desses primeiros ingredientes na lista. Na tabela nutricional, que é um outro ponto desse rótulo, você precisa ficar atento à quantidade de fibras que vai ter nesse pão. Quando a gente pensa em um alimento integral, a gente já pensa em algo que é realmente mais rico em fibras. Então ali na porção, que geralmente vai ser entre 1 e 2 fatias do pão, você precisa ter pelo menos 1 grama de fibra. E outro detalhe bastante importante nessa tabela nutricional é para você que cuida com a ingestão de carboidratos, que precisa se preocupar com isso. Você vai olhar sempre a quantidade de carboidratos líquidos, ou seja, aquele carboidrato que a gente realmente consegue absorver. Então, por exemplo, se você pega ali um pão que tem 14 gramas de carboidratos na porção, mas sendo 3 deles de fibras, a gente vai ter, na verdade, 11 gramas de carboidratos líquidos. E se a gente pega um outro pão que tem ali 12 gramas de carboidrato na porção, mas ele tem só 1 grama de fibra, você concorda comigo que ele também vai ter 11 gramas de carboidrato líquido? Então a gente precisa saber olhar, né, para essa tabela nutricional e interpretar essa quantidade de carboidratos líquidos, a quantidade de fibras, porque como a gente falou, quanto mais fibras, melhor também. E após você ter olhado todos esses detalhes na hora de você comprar o seu pão, escolheu ali o que você julgou ser a melhor opção, a gente tem que falar um pouquinho sobre quantidades também. Não é porque esse pão é integral, ele é saudável, não tem ali uma grande quantidade de farinha branca, né, de açúcares, não é por isso que você pode consumir uma grande quantidade, porque ele vai ter também calorias. Então, mesmo que ele seja realmente uma melhor opção, ele seja mais saudável, como a gente está falando aqui, ele vai ter as calorias, ele vai ter carboidratos e tudo isso precisa ser contabilizado no seu plano alimentar ali na sua dieta, principalmente se o teu objetivo é o emagrecimento.
E algo que também é muito válido a gente comentar aqui é que nem sempre vale a pena a gente fazer a troca de uma refeição que seria mais equilibrada nutricionalmente falando por uma refeição com pão, né? Então, por exemplo, fazer um sanduíche. Às vezes, em termos calóricos, a gente vai dar ali elas por elas, né? Vai ficar muito parecido. E a refeição, que é ali com comida, né? Vamos dizer assim, que é arroz, feijão, salada, enfim, ela vai te dar muito mais saciedade do que essa refeição com pão. Até para você ter uma ideia em termos de quantidade de carboidrato, quando a gente pega ali cerca de 2 fatias de pão, a gente vai ter entre 30 e 40 gramas de carboidrato. Isso vai variar bastante, né, de acordo com cada marca. Mas para você ter uma ideia de equivalência, isso é entre 3 e 4 colheres de arroz. Então, quando a gente pensa, né, por esse lado de quantidade de carboidratos, de calorias, às vezes vale mais a pena você fazer uma refeição um pouquinho mais completa e que vai te dar uma saciedade muito maior também. E a gente falou um pouquinho aqui sobre trocar a refeição, né? Fazer um sanduíche, por exemplo, e nesse caso vai ser de extrema relevância o que você coloca dentro do seu sanduíche, aquele recheio, né? Então a gente precisa sim ter alguma opção de hortaliça, pelo menos 2, vai, coloca ali um alface, um tomate, uma cenoura ralada, enfim, tenho certeza que você vai usar a sua criatividade para colocar esse recheio. E a gente precisa também de uma fonte de proteína. Então a gente tem patê de ricota, patê de frango, patê de atum, que são opções muito legais que você pode pôr nesse seu sanduíche e que vai tornar essa refeição já mais equilibrada. Outra questão que a gente comentou lá no início do vídeo é sobre a presença do glúten, né? Será que realmente isso vai ser um problema para quem consome o pão integral? Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo que eu falo mais aprofundado sobre essa questão do glúten, se ele realmente vai fazer mal ou não para você. Mas de antemão, eu quero te falar que isso depende muito, tá? Tem pessoas que vão ter uma ótima digestão ao glúten, que não vão sentir nenhum tipo de desconforto, vão conseguir fazer a digestão ali realmente de uma forma muito interessante. Já tem outras que vão sentir uma sensibilidade, a digestão não vai ser tão legal assim, e aí realmente o ideal é que evite o consumo. Por isso é importante que você observe o seu corpo, né? Se você sente um desconforto logo após comer o pão, seja ele integral ou não, você vai ficar atento, vai observar se isso tem relação, né? Se realmente todas as vezes que você consome esse pão você se sente mal, então o ideal é que você troque, né, esse pão integral por um pão sem glúten. E hoje em dia a gente tem várias opções de receitas muito simples, muito práticas, que você pode fazer o seu pãozinho na sua própria casa. Seja ele de frigideira, de micro-ondas, né? E não precisa ficar horas e horas fermentando como era antigamente. E claro, né, além de ser práticos, eles vão ser também mais equilibrados nutricionalmente falando. Então não deixe de conferir no nosso site, a gente tem várias receitas que são realmente muito práticas e que você pode fazer o seu próprio pãozinho aí na sua casa. E como você pode perceber, o pão integral ele não é nem de longe um vilão. A gente precisa saber escolher a melhor opção e também saber combinar isso no nosso dia a dia. Você pode sim equilibrar o pão com uma dieta de emagrecimento e ainda assim ter ótimos resultados. Se ainda restou alguma dúvida, escreve para mim aqui nos comentários, me conta se você já sabia de todas essas informações, se você já lia tudo isso no rótulo. Não esqueça também de deixar sua curtida, assim eu sei que você gostou desse vídeo. Eu espero você nos próximos. Tchau, tchau!